Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria Santíssima, aqui no grupo Corações Ardentes, nesse aprofundamento, intimidade com Deus através das orações cristãs. E nós estamos trazendo, algumas orações que são muito comuns, outras que nem tanto, para que nós possamos conhecer o significado, a estrutura, como, quem ali redigiu aquela oração, a importância dela, o que ela quer nos dizer e como ela nos ensina, nos ajuda a rezar e alimentar a nossa espiritualidade, Sim. Frei? E até no sentido catequético, para você aprofundar no texto da oração, Isso. Saber o que você está falando, o que você está pedindo, ou como você tem que rezar. Então, a própria entonação de voz no pedido, na prece, é importante também, para que você saiba como fazer. Outro gancho interessante, pode usar para catequese familiar. Sim. Como é bom você poder formar seus filhos, netos, ouvindo esses vídeos e para aprender como rezar, explicar sobre a oração, quem compôs, como foi composta, Nós vimos a Ave Maria, vimos a Salve Rainha, hoje estudaremos outra modalidade de oração, então vale a pena a gente conhecer. E esses vídeos podem contribuir para que você consiga levar essa mensagem aí adiante, Muito importante. Então sejamos todos muito bem-vindos, você que já era coração ardente, você que chegou para ser coração ardente. E em relação à oração de hoje, que é o ofício da Imaculada Conceição, que nós vamos aprender em 2 vídeos, isso é muito importante, porque especialmente o ofício, Frei, ele tem uma estrutura que nem sempre a gente sabe o que é. Tem uns nomes, matinas, vésperas, da onde vem tudo isso, como surgiu o ofício da Imaculada Conceição, qual a importância, qual o valor dele. Então, é muito importante a gente saber, porque é um grande instrumento de louvor Sim. a Nossa Senhora. E alcança indulgência, inclusive, quem reza o ofício, quem canta o ofício, melhor dizendo. Isso, pode ser rezado, o ofício cantado. solene alcança indulgência. Então você tem muitas modalidades de oração, você pode pesquisar na internet, tem músicas, tem oração apenas rezada, falada, Tem muita coisa e muita forma diferente de rezar, e você pode fazer um bom proveito desse conteúdo até para crescer na espiritualidade mariana da igreja, Ele se vincula a grandes tradições marianas e tem uma riqueza teológica muito grande que está toda interna a esse ofício, toda embutida no ofício. Vale a pena você conhecer. Então é isso que nós vamos hoje, uma primeira parte, estudar o ofício da Imaculada Conceição. Eu estou com esse livrinho aqui na minha mão, esse é da editora Canção Nova, nós temos à disposição aqui na livraria Jesus Caminho Seguro. Se você quiser adquirir, entre em contato aqui conosco, Então o Frei vai trazer algumas partes importantes, a história, a estrutura do ofício, coisas que nós precisamos saber como cristãos, porque são orações algumas mais rezadas, outras nem tanto, mas faz parte da nossa espiritualidade cristã. E eu já vou aqui dizendo uma coisa que me anima muito a rezar esse ofício. Além de alcançar a indulgência, também aqui diz assim, que disse a história que quando alguém na terra reza o ofício, Nossa Senhora se ajoelha no céu. Se ela se ajoelha, eu não sei, Mas o que quer dizer para nós é algo que agrada ao menos Nossa chama a atenção Senhora. dela. Isso. Só de chamar a atenção dela, fazer Já olhar tá para bom. você, já é meio caminho andado, viu? Isso, Ofício que normalmente a gente reza, tem pessoas que rezam todo dia 8 de cada mês, especialmente no dia da Imaculada Conceição, ou em outros momentos de oração. Frei, traz para nós então aquilo que o senhor preparou sobre o ofício da Imaculada Conceição. Maravilha. O que a gente tem que entender do ofício? Aparecem algumas palavras interessantes que as pessoas às vezes ficam perdidas, como a Sandra mesmo disse. Laudes, vésperas, matinas, loas, Então aparecem alguns nomes. Na Idade Média, desde a Idade Antiga, desde a época antiga na igreja, a igreja santifica os horários de trabalho.
Então ela santifica o nascer do sol, santifica o meio-dia, santifica as 6 horas da tarde, o horário de dormir. E nos mosteiros, na vida religiosa consagrada, são feitas orações nesses horários. Então essas palavras que surgem, matina, loa, né? Noa, melhor dizendo, né? Vésperas, completas, laudes, são relacionados ao horário do dia em que a oração era feita no período medieval. O ofício da Imaculada se inspira nas orações feitas nos mosteiros, nos conventos. Então, os monges rezavam os ofícios divinos, que tinham essa estrutura, e o monge, o frei, na verdade, que compôs esse ofício na Idade Média, se inspirou naquele mesmo modelo de horas canônicas. A pessoa que reza o ofício, ela santifica todo dia. Laudes, matinas, laudes, né? As horas médias, depois ela vai santificando cada horário do dia. Ele tem um cunho fortemente mariano, só que não fica em Maria, ele se volta para a Santíssima Trindade. Ele fala muito da relação de Maria com o Pai, de Maria com o Filho, de Maria com o Espírito Santo. Então ele é também um ofício trinitário, embora fale da Imaculada Conceição. Outra coisa importante do ofício que a gente precisa entender, ele é muito popular nos países de língua portuguesa, os países lusófonos, né? Os países que falam português. É uma tradição que os padres portugueses, os freis portugueses, passaram para todos os países, que é essa devoção à Imaculada Conceição. Era muito comum na época do Brasil Colônia terem igrejas dedicadas à Imaculada Conceição. Era uma devoção de Portugal. E nos países que foram colonizados por Portugal, essa tradição permaneceu. Então, várias igrejas da Imaculada foram construídas aí em vários lugares. E esse ofício fala muito dessa Conceição, né, dessa Imaculada Conceição de Maria. É um ofício que olha para Maria, canta os louvores à Mãe, falando da sua imensa pureza, da sua santidade, da sua Imaculada Conceição, chamando Maria de a cheia de graças e bênçãos do céu. Então, o ofício ele tem essa teologia de louvores a Maria, que é santa, que é perpetuamente virgem, que é mãe do Salvador. Então, aparece muito, Deus vos salve, mãe, né? Deus vos salve, filha. Olha que bonito, ele começa assim mesmo. Deus vos salve, Virgem, filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem, mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem, esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, sacrário da Santíssima Trindade. Olha como ele começa, Frei, olha, como um canto. Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Faz um pedido, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Assim ele começa. E é uma oração, né, ao mesmo tempo musicada, porque é uma música, né? A gente até lê meio que, mesmo não sabendo cantando, já lê meio em melodia. Exatamente. E ele é composto assim, para ser embalado. É como se fosse, na liturgia das horas, que os padres rezam também as liturgias das horas, que é mais aprofundado que o ofício, é uma coisa mais voltada para os padres, com salmos, com leituras bíblicas, com orações, músicas. Então, todo dia o padre tem que rezar essas orações, né? São mais aprofundadas do que o ofício, mas são feitas para serem musicadas. E o ofício se inspira nessas orações monásticas dos mosteiros, dos padres. Só que ele é mais popular, ele é mais simplificado. As orações são mais simples, as músicas, as reflexões são sempre mais fáceis para que o povo possa rezar e também viver a sua espiritualidade mariana, né? Esse ofício ele se difundiu com os padres jesuítas e também os franciscanos. Aliás, ele foi composto por um franciscano que, inspirando-se nessa devoção mariana da igreja, nessa ideia de Maria concebida sem pecado, da Imaculada Conceição, que foi muito defendida pelos franciscanos, então esse frei escreve o ofício, Frei Bernardino de Bustis. Ele escreve o ofício para que o povo pudesse rezar em todos os lugares, para que fosse fácil de ser rezado, né? Em todas as horas canônicas. Na Idade Média, ele escreveu lá no século XV, no finalzinho da Idade Média, a igreja tocava o sino, 6 da manhã, hora que o sol nascia,
tocava o sino meio-dia, tocava o sino às 6 horas da tarde. Hoje a gente ouve as igrejas tocando o sino, né? Mas a gente não sabe por quê. A gente pensa que é para marcar a hora. Não, ela tocava os sinos para marcar as orações. Então, as matinas, as laudes, as outras horas canônicas. O ofício da Imaculada se inspira nisso, que era rezado nos mosteiros, mas na prática é diferente, né? Assim, o povo de Deus reza de um modo mais simplificado. Então tem essa inspiração. Hoje a gente reza tudo junto. Você pode sentar lá de manhã, no sábado de manhã, que é Nossa Senhora do Sábado, né? Verdade. Então você reza das 7 às 8, você reza o ofício inteiro. Todas as horas canônicas. Não vai parar meio-dia no trabalho para rezar um outro trecho. Mas ele foi composto para ser rezado ao longo de um dia, santificando todas as horas, né? Outra coisa importante, esse ofício ele serviu de inspiração para o Papa Pio IX proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Ele foi uma das fontes de inspiração. Olha claro só. que não só, os teólogos provocaram isso, né? Convenceram o Papa a proclamar o dogma, isso é fato, mas o ofício também foi uma fonte de inspiração para a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. O dogma foi proclamado em 1854, o ofício havia sido composto lá nos 1500. Então, olha, 300 anos de ofício, a igreja rezando, e acabou sendo incorporado aí na espiritualidade da Imaculada pelo Papa, né? Outra coisa importante, ele tem alguns fundamentos bíblicos. No ofício não aparece necessariamente passagens bíblicas, não aparecem leituras, né? Mas as orações e os hinos são inspirados na palavra de Deus. Por quê? Se inspiram na palavra que fala que Maria é cheia de graça, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28, por exemplo, ou no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que fala, porém, inimizade entre ti e a mulher. Com Maria, o pecado afugenta-se, o pecado sai correndo, Satanás foge de Maria. Então, o ofício ele tem esse sentido. Defende do mal, ó Maria, defenda-nos do mal, ó Maria, nos proteja, afasta de nós o inimigo, né? Que eu não seja entregue ao pecado e à morte, né? Isso, essas citações, assim, esse tipo de oração, introduz cada horário canônico aqui, olha, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim, amém. Isso introduz cada hora litúrgica. São as chamadas antífonas, né? Isso. Essas são as antífonas que sempre, em verdade. cada hora litúrgica, são rezadas. Então, ele é repetitivo na estrutura. Se você pega o texto do ofício, você vai perceber que ele se repete. Então, sempre tem o hino, sempre tem a antífona, sempre tem a oração. Isso. Porque ele é inspirado na oração que os padres faziam nos mosteiros. Ele segue o mesmo modelo de oração, só que é mais popular, é acessível ao povo, né? E é uma forma do povo também santificar as horas do dia. Nós veremos no próximo vídeo alguns trechos, né, emblemáticos, como esse que nós estamos vendo agora, para você ter uma noção do que o texto da oração fala, mas vale a pena você rezar, vale a pena você conhecer, até para ver como que a igreja santifica todas as horas e pede incessantemente a proteção divina. Agora nós estamos aqui gravando o vídeo, você verá esse vídeo no momento em que você pode. Tem monges e monjas rezando nesse momento por você. Olha que bonito. Então, no mundo inteiro, dentro dos mosteiros, dos conventos, tem gente rezando o dia inteiro, obedecendo aquele mandato do Senhor. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. É o que São Paulo nos disse, né? Inspirado pelo Espírito Santo, ele disse isso. Então, a igreja, o tempo todo tem gente rezando. Eu morei perto de um mosteiro de Clarissas, e as irmãs Clarissas rezam de madrugada, rezam às 6 da manhã, rezam às 9, rezam ao meio-dia, rezam às 3 da tarde, às 5, à noite. Então são muitos momentos de oração. A igreja está em constante oração. E aí, de repente, a gente ouve alguém dizer, na igreja a gente é abandonado, ninguém lembra de nós, muitas vezes não dá atenção, a igreja precisa ser mais acolhedora. Pera lá. Será que a igreja não está sendo acolhedora com gente rezando por você o dia todo? Quer mais acolhedora, né? Quer mais santa do que isso?
A igreja é pecadora, é feita de homens pecadores. Alto lá. Tem pecadores, mas a igreja é santa, porque tem muitos santos rezando por nós. Então, o ofício nos lembra isso, né? O ofício da Imaculada nos lembra que a igreja está rezando o dia todo, 24 horas por dia. Se ela parar de rezar, o que será de nós? Não é mesmo? Qual o valor espiritual e litúrgico do ofício? Ele tem um ritmo. Se você pegar as orações, os hinos, parece que você está cantando, mesmo que você estiver lendo. Então, é a música da vida, né? O Espírito Santo é movimento. A liturgia, ela é musicada, ela é um movimento que nunca termina. Então, dá a impressão que você está cantando ele mesmo se você rezá-lo. E é muito bonito nesse sentido. O que mais que aparece de sentido espiritual e teológico no ofício? Ele chama Maria de lírio entre os espinhos, ela é a aurora da salvação, ou seja, em Maria foi a primeira que foi salva, vamos dizer assim, né? Maria foi salva por seu próprio filho, mesmo antes do próprio nascimento dela. É pelos méritos de Cristo que ela é imaculada. Então olha que bonito, né? Então ela é a aurora da salvação. É um espelho sem mancha, não tem pecado. Maria é pura, é toda pura, né? É toda santa, toda imaculada. Então nós vemos isso no ofício. E a igreja lembra disso quando reza o ofício da Imaculada Conceição. Outra coisa importante, e na prática, né? Como que é a nossa prática com o ofício? Você é chamado a rezar, como a Sandra bem disse no começo do vídeo, a rezar no dia da Imaculada, nos sábados, sábado dedicado a Maria. Nos dias marianos você pode rezar o ofício da Imaculada, porque ele canta o louvor da Trindade, ele canta o louvor de Maria, né? Ele canta o louvor a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Então ele pode ser rezado em vários dias, em todos os momentos. Você pode rezar todo dia. Você pode rezar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. Você pode rezar tudo junto, né? Você tem aí muita liberdade para se organizar para rezar o ofício. Então, a prática devocional com ele é muito bonita, é muito livre, né? Você pode cantar, rezar, ele vai te ajudar a se aproximar da espiritualidade mariana. Cantando os louvores a Maria, ele te ensina a teologia. Até olha rimou, que bonito, né? Canta o louvor a Maria e você aprende teologia. Então, o conteúdo das orações é proposital, tá ali para preparar você para entender quem é Maria. Terminando a nossa análise do ofício, se você observar, as orações se repetem, né? O modelo se repete, é padrão. Por que a igreja usa as repetições? Qual que é o sentido de rezar sempre a Ave Maria? De rezar sempre o Pai Nosso? É para que a palavra da oração seja internalizada por nós. E o conteúdo da oração sirva também de formação doutrinal. Então a gente repete as orações para que a gente internalize os textos e vivencie esses textos. No ofício também, a repetição das orações te ajuda a internalizar o conteúdo da oração. Então, por isso que sempre se repete, é por isso que o modelo é sempre igual, para que você assimile e aprenda esse conteúdo, sabendo que Maria é isso que está sendo falado aí. Que Deus te ajude a vivenciar, não apenas ler, a vivenciar a oração do ofício. E é bonito porque como existe uma melodia, a música ajuda a gente a ir guardando, assimilando, né? Então, a gente vai ouvindo o canto do ofício, e aí tem várias versões, mas aí aquelas orações vão ficando, né, guardadas aqui na nossa cabeça e no nosso coração. E entre as orações, né, que se repetem em cada hora litúrgica, tem essa aqui, ó, termina, né, toda hora litúrgica termina: ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Olha lá. Bonito, né? Então, imagina, você rezando, sempre pedindo isso para a mãe, né? Ouve a minha oração, que toque o vosso peito, o vosso coração, os clamores meus. E aí, essa oração também, que eu vou ler aqui agora, conclui cada hora litúrgica. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção,
vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Bonita oração, Bonita. Frei. Completa. E dá para você até decorar, né? Você pode até decorar e fazer uso dela ao longo do seu dia. Isso. Muitas vezes as pessoas perguntam, Frei, que oração eu posso fazer todo dia? Ofício é uma delas, né? Além do Pai Nosso, Ave Maria, creio, o ofício da Imaculada é uma oração que pode ser rezada e é incentivado pela igreja que se reze sempre que possível, né? Claro que a gente não vai banalizar, né? Vai lá na fila do banco, leva o ofício e fica lendo ali na fila do banco. É óbvio que você não vai também ler em qualquer lugar sem poder meditar, rezar com devoção, né? Não é um livrinho de literatura que você faz o que quer, mas nos momentos de oração pessoal, de meditação, é uma grande lição de vida e é um grande modelo aí de prece que pode ser feito. Talvez você já tenha esse livrinho na sua casa, talvez você já ganhou de alguém algum dia. Procura lá nas suas coisas, pega ele, né? Vai olhando ali um pouco daquilo que a gente foi falando, vai se familiarizando, né, com a estrutura, porque nós vamos ter um outro vídeo que vai completar tudo isso. Se você já ouviu falar, não tem o livrinho, adquire, tá bom? Aqui na Livraria Jesus Caminho Seguro, como eu disse, nós temos. Se você puder adquirir aqui, ajuda a comunidade, né, a evangelizar, mas a gente sabe que tem várias outras formas de você adquirir e ouvir. Eu vou colocar depois uma versão aqui no grupo Corações Ardentes, do Ofício da Imaculada cantado, para que você também possa ir se familiarizando com alguma melodia, tá bom? Mas, em todo caso, né, é uma grande oração de louvor a Nossa Senhora. Bem bonito, né, Frei? Sim, e inspirador também. E inspirador, né? Para as suas orações pessoais, porque você reza e quando você for usar as suas palavras, você pode usar também o conteúdo, né, que você leu no ofício. Muito bom. Nós vamos concluindo o vídeo de hoje, mas fica aqui com a gente, tá bom? Compartilha aí, porque esse conteúdo é importante, porque muita gente, Frei, não conhece. Exatamente. Ou já ouviu falar e não sabe da estrutura. E o pior, tem gente que inclusive despreza, né? Fala, isso é coisa de fanático. Coisa dos antigos. É coisa dos antigos, é coisa de renovação carismática. Não é não. É coisa da Igreja Católica. É patrimônio da Igreja Católica Apostólica Romana. É que muitas vezes a gente quer revolucionar tudo e joga fora a água com a criança fora, né? Então, não é bem assim. Vamos valorizar o que é patrimônio católico, né? Muito bom. Nós vamos então aqui pedindo a bênção de Deus. Eu só queria dizer também que nós, comunidade, né, temos até assim o dever, né, de propagar essa oração, porque nós temos uma capela, né, dedicada à Imaculada Conceição. No caminho da comunidade, dos membros da comunidade, nós também nos consagramos, né, a Nossa Senhora, no nosso caso pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort. Então nós, enquanto comunidade, temos a missão, não é, de propagar essa oração tão importante que é o ofício da Imaculada Conceição. Vamos pedir por intercessão dela, então, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, desça sobre vós, sobre suas famílias, sobre suas casas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe e envie esse vídeo para quem você gosta. Paz e bem.